Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Sherwood era uma antiga floresta no norte da Inglaterra que abrigou o bastante folclórico Robin Hood, aquele cara que, segundo a lenda, roubava dos ricos para dar para os pobres, né? O norte da Inglaterra, que até um tempo atrás tinha um apelido, era o Red Wall, o muro, a parede vermelha, porque a maioria do eleitorado ali do norte votava no Partido Trabalhista, no Labour. Uma personagem conservadora vai falar sobre isso nessa série, né? Ela é muito cheia de referência histórica. Ela tinha tudo para dar errado, porque o que eles precisam fazer de diálogo expositivo não está no gibi, mas eles conseguiram, a BBC, né, o John Graham, o cara que criou a série, que é daquela região do norte lá, conseguiu fazer um trabalho assim tão maravilhoso em 2022 que provavelmente essa série pode virar tão fundamental quanto Broadchurch, uma outra série policial britânica lá dos anos 2010, né? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A gente tem que. Eles vão dar isso a entender na série, mas para eu poder falar um pouco sobre ela, eu vou ter que contextualizar isso, né? Nos anos 80, quando a Margaret Thatcher, da primeira-ministra na Grã-Bretanha, ela tinha como plano de governo privatizar tudo, neoliberalizar tudo, né? Colocar aquele mercado desregulado. Mas a Inglaterra era muito forte, a indústria britânica era muito forte no que diz respeito à presença dos sindicatos. E os sindicatos dos mineradores de carvão eram muito fortes. Então, houve uma mega greve no norte da Inglaterra que envolveu muitas cidades, que durou meses, tá? A gente que viveu os anos 80 lembra das violência e tal. E havia toda uma grande guerra, não só entre os mineiros, contra o governo da Margaret Thatcher e contra a polícia de Londres. Londres fica ao sul, tem um outro ingrediente aí, que é uma má vontade entre norte e sul da Inglaterra, que também é histórica. Além dessa má vontade contra o governo da Thatcher, contra a polícia sulista que subia lá para o norte e batia em todo mundo, também havia dois ou mais sindicatos. Alguns dos sindicatos participavam, um dos sindicatos participou da greve, o outro furou a greve. Então, as rivalidades e a raiva que esses grupos sentem, isso em 1984, 85, permanece. Você tem ainda hoje no norte da Inglaterra pessoas que não conversam umas com as outras, famílias que não se dão, não podem namorar, aquela coisa Romeu e Julieta, na série vai ter um casal assim, ou uma vontade de ser casal desse jeito, por conta de tudo isso. E ainda tem mais, porque existem documentos que foram depois liberados pelo governo, dizendo que houve infiltração de policiais entre a população civil, enfim, essa série Sherwood, que era para ser uma minissérie, mas acabou tão elogiada e tendo tanta audiência que a BBC encomendou uma segunda temporada, então ela é uma série, né? Ela é, sei lá, algo como aquela série The Americans, que eu nunca consegui assistir, porque é muito longa, né? Não vou ver mais mesmo. The Americans são aqueles espiões infiltrados, russos infiltrados na população norte-americana lá. É algo como The Americans encontra, sei lá, uma série policial, mas que também encontra um fascinante estudo de personagem. E como se passa em Sherwood, não se preocupe, né? Se passa na região de Nottingham. Não se preocupe, vai ter um arqueiro na floresta matando pessoas, tá? Na verdade, o crime, vai acontecer um crime, tá? O crime a gente acaba descobrindo mais ou menos rápido quem foi. O que é interessante da série Sherwood, na verdade, achei fascinante, foi o estudo das personagens, como que cada elemento vai complicando muito a trama no sentido social, como que o trauma histórico está naquela comunidade. Você fala, deve ser uma chatice, uma politicagem o tempo inteiro, falando de história o tempo inteiro. Não é, por isso que no começo do vídeo, eu falei que
todo esse diálogo expositivo tinha tudo para tornar a série um desastre. Não, porque o roteiro, a todo momento, ele lembra e sabe o seguinte: a gente tem que se importar com aquelas pessoas antes de ser uma coisa histórica, senão a gente não liga muito. Especialmente quem está de fora disso, né? Embora, como é da BBC, claro, eles exportam para o mundo todo, mas pensando no doméstico, né, mercado doméstico deles, e tem que pensar no mercado doméstico, mas a maioria da pessoa que tem, é só quem tem 45 anos para cima que lembra, ou que tem algum envolvimento emocional com aquilo mais profundo. Quem é mais jovem, mesmo na Grã-Bretanha, ou nós somos estrangeiros, a gente sabe de ouvidado. Então o roteiro não esqueceu isso. Tem que criar personagens que a gente, com os quais a gente se importe. E eles criaram personagens não só com o que a gente se importa, mas personagens multifacetados, com traumas, com boas intenções, com esqueletos no armário, interpretados por enormes atores, os que, eu detesto essa expressão, mas eu tenho que usar aqui, muitos deles são os tais character actors, né? Eu não gosto porque character actor geralmente geralmente não, é usado para falar daqueles atores que não tem aquela carinha de menininho bonitinho, igual Tom Cruise, assim, que na verdade são os atores que eu mais amo, né? Então ali tem nossa senhora, o Robert Glenister, o Kevin Doyle, todo mundo. Diz que até o Stephen Tompkinson tá lá, mas eu não sei aonde ainda. Disseram que ele tá irreconhecível mesmo, eu vou precisar olhar na lista. E só que ao mesmo tempo você tem assim famílias que não se conversam, irmãs, né, que não se conversam por conta ainda dos anos 80, da polícia ter batido nas pessoas. O DCS, isso é importante, né? Ele é um cargo super alto, DCS, né? Ele que vai investigar o assassinato que tem, mesmo sendo muito alto, porque ele sabe que aquela comunidade é volátil, os ódios estão muito acentuados ali, as pessoas não falam. E teve momentos em que eu falei, uou! Wow! Porque assim, o roteiro consegue botar uns 2, 3 momentos que eu falei, what the fuck? Que é isso? Eu não estava esperando, porque não tem só um assassinato, né? Tem mais de um assassinato. Então é uma série de detetive, é um drama histórico, é um drama psicológico e sempre com personagens que colocam a trama para frente, sem encher linguiça, com motivações, tudo bonitinho, funcionando e de vez em quando ainda alguma frase engraçada, né? Ainda consegue ter humor naquilo, né? Então tem uma hora em que claro, vem um policial de Londres, que é o Robert Glenister, né? Mas só que ele era da região, só que estava em Londres há muito tempo. Então ele vem do Met, né, da Polícia Metropolitana, lá para investigar o assassinato e tal. E ele então. Mas a gente vê que tem problema entre ele e o DCS, Ian Sinclair. Ótimo David Morrissey, fantástico. Mais um policial para minha galeria de amados detetives britânicos, né? Então tem uma hora então que o detetive Salisbury, que vem de Londres, mas que é da região, ele vai falar para... Não, eu já investiguei 200 e tantos assassinatos. Aí o Sinclair, Ian Sinclair fala, lovely, Londres continua adorável, né? Então você tem pedaços de humor. E se você entende inglês legal ou vai atrás das referências históricas, por isso que esse vídeo é um pouco mais comprido. Bom, sempre estou fazendo vídeo comprido agora. Você escuta algumas coisas, tipo um falando para o outro scab, S-C-A-B. Scab tem várias traduções, mas assim, é uma casca de ferida, ou é sarna de batata. Sempre é ruim, né? Em qualquer contexto. Então, umas pessoas chamavam os outros de scab, né? Os que participaram da greve chamam os greve de scab. E isso dá uma raiva tremenda, e assim vai. E é tudo muito bem feito, porque o sotaque do norte, você não vai ouvir praticamente nenhum H. House. É sempre happen. I know what happened. What happened? Happened. Eles não pronunciam o H aspirado. É assim, é um deslumbre de bem feito, de bem atuado, de bem escrito,
e ainda tem flechada e olha, maravilha. Dá até medo de ter temporada 2. Porque é claro, né? Você fica, Jesus, como que eles vão conseguir fazer um outro script, um outro roteiro tão profundo assim? Porque parece que o tema já foi esgotado, né? Ou assim, para não, eu já sei assim que o governo da Thatcher fez aquilo, outro, botou gente lá dentro. Eu não posso ficar muito também, né? Enfim, a gente já descobre algumas coisas, tá? Ah, e também tem imagens de época para contextualizar. Olha, é uma obra essencial de 2022, né? Para quem curte séries policiais britânicas, Sherwood é assim um a must see, né? E aquele elenco dá vontade de dar um beijo em cada um, nos tais character actors. Eu amo todos, assim, e agora eu vou procurar onde que está o Stephen Tompkinson lá. Tchau.